Meu querido amigo, meu nome é Regina Ceia. Eu penso que o começo da birra toda da minha família com a família do Sr. Dante foi ciúmes. Ou melhor, se puder substituir a palavra ciúmes por inveja, também pode. E eu sou obrigada a admitir que esta inveja era de meu pai. É difícil para mim como filha admitir isso, mas eu sou obrigada a admitir que o meu pai é um invejoso. A casa dos meus pais fica na região de Araraquara, no estado de São Paulo. Ali é um lugar muito gostoso, muito bom de viver. Não é um lugar chique, não. Moramos em um sítio. O sítio foi herança que papai recebeu da família dele. Devagarzinho meu pai começou a criar cavalo ali, depois gado, e aos poucos foi aumentando. Hoje tenho a felicidade de dizer que nós temos algumas centenas de cabeça de gado e alguns cavalos. Quando eu tinha 10 anos é que na verdade minha história começa. A fazenda que faz divisa com a nossa pertence a um senhor chamado Dante. Ele tem 4 filhos homens. A fazenda vizinha é muito maior que a nossa. A do Sr. Dante é fazenda mesmo, com muitos alqueires, uma fazenda muito rica. A casa sede, nossa, é um casarão. É dessas fazendas que só se vê em televisão mesmo. A nossa é um sítio. A do Sr. Dante é um fazendão. Aquela casa formosa, linda, tem poços artesianos e muito gado, tem muitos empregados, produzem de tudo, laranja, algodão, café. Quando compraram a fazenda, fizeram uma reforma completa na casa sede. Nem parece uma casa de campo, é grande, com uma porção de janelas branquinhas, cercadas por desenhos em formas de caracóis. Uma casa linda mesmo. É diferente da nossa, que é simples. Os cômodos da nossa casa são rústicos. É terrível ter que admitir, mas meu pai começou a ter inveja do poderio do Sr. Dante. Eu sei que não é bonito falar assim da própria família, mas eu não posso mentir de jeito nenhum. Tenho que falar a verdade, até porque o comportamento do meu pai e de meus 2 irmãos indicava unicamente que eles tinham inveja. Um sentimento terrível, maldito, horroroso, feio, muito pequeno, desumano, mas que o ser humano sente. Eu era uma adolescente e nunca havia conversado com os filhos do Sr. Dante ou alguém da sua casa. Ele já era o dono da fazenda ao lado e muito conhecido por todos pelo dinheiro que possuía. Inclusive, a primeira vez que vi os filhos do Sr. Dante, fiquei encantada. Era uma visão e tanto observar os 4 montados em seus cavalos, percorrendo suas propriedades. Eram altos, bonitos, fortes, tão lindos, tão saudáveis. Quando vi o César, creio que meu coração saltou, movido pela primeira paixão da minha vida. César era o segundo filho do Sr. Dante. Como ele era imponente, muito alto, tinha cabelos pretinhos, parecia a asa de uma graúna. O corpo quase magro, mas sabe, aqueles músculos, filhão de fazendeiro graúdo mesmo. Minha família começou uma confusão por motivos banais, por inveja. Ah, como me sinto constrangida ao falar assim, meu amigo, da minha família, mas é a verdade. Tudo começou quando 3 cavalos nossos escaparam por acaso. Os cavalos, por causa das éguas, haviam pulado a cerca da fazenda do Sr. Dante. A princípio não percebemos e dávamos os cavalos como desaparecidos. E 3 dias depois, meu irmão Ramiro notou os cavalos na fazenda vizinha. Os cavalos estavam sumidos já há algum tempo e Ramiro começou uma briga tola. Meu pai e meu outro irmão também entraram na confusão, acusando o fazendeiro vizinho de ladrão de cavalos. Imagina! Seu Dante, o Sr. Dante não precisava disso. Eu sabia que eles não haviam feito aquilo, lógico que não. Todo mundo que mora em fazenda sabe como é cavalo inteiro. É doido por uma égua. Eles não roubaram nada, os cavalos pularam a cerca. Os vizinhos não se enquadravam nessa fama de ladrões de animais de jeito nenhum. Mas a partir daí começou uma inimizade tremenda. O relacionamento entre as 2 famílias ficou conturbado. Havia um riacho, e tem até hoje, que divide as 2 fazendas.
Certa tarde, meu irmão levou um susto quando um dos filhos do Sr. Dante apareceu repentinamente diante dos seus olhos. Os dois estavam pescando quase no mesmo ponto do riacho, só que de lado opostos. Em consequência da rixa já existente e apenas por provocação, o filho do seu Dante apontou a vara de pescar para meu irmão, imitando uma espingarda. E como estava caindo a noite e não se enxergava direito, realmente a ideia foi incorporada literalmente. Para o meu irmão, o que lhe foi apontado foi uma espingarda e saiu gritando que o filho do vizinho queria matá-lo. O vizinho tentou explicar: "Ô maluco, não é espingarda não, é uma vara de pescar." Mas meu irmão nem quis ouvir. Sabe quando as coisas não dão mais certo? É briguinha daqui, provocações bobas dali. Eu notava claramente que o meu pai tinha inveja da família do Sr. Dante e por isso aquelas brigas constantes e agora reforçadas por mais esse mal-entendido. Para complicar mais ainda a situação, quando uma das vacas do vizinho invadiu a nossa pastagem, aconteceu uma briga mais feia. Tudo era motivo para discussão. Os vizinhos adoravam promover festas. Do alto de minha propriedade, eu podia observar aquela porção de carros de luxo que iam chegando na fazenda vizinha, uma fila enorme, reluzente no meio do gramado. A festa iria acontecer na fazenda vizinha e prometia ser grandiosa. Os convidados não paravam de chegar. Quando isso acontecia, eu sempre subia na parte mais alta do nosso sítio e debaixo de uma das árvores ficava observando. Fiquei observando. Não estavam muito longe de mim. Estavam a cerca de 200 metros. Foi então que o César me viu. Ele ficou parado, olhando em minha direção e eu fiquei encantada, o encarando também. No minuto seguinte, ele já vinha subindo o gramado. Imaginei que fosse reclamar de alguma coisa, quem sabe me chamar de xereta. Mas na medida em que César se aproximava, fui me acalmando. Ele vinha em minha direção com o mais gostoso dos sorrisos, sorriso amistoso, amigo. Parado do outro lado da cerca, me perguntou se podia pular a cerca de arame farpado para o meu lado e eu falei: "Claro que pode, claro." Eu fiquei meio sem graça e ele foi subindo no fio do arame até que pulou para o nosso lado. Eu fiquei admirando aquela beleza de homem, aquele peito exposto pela camisa aberta, queimado pelo sol. Ele já sabia meu nome, lógico. Sentou-se comigo debaixo daquela árvore e eu, como não sabia o que dizer, arrisquei uma pergunta: "Você não vai participar da festa?" Ele riu meio diferente e disse: "Vou nada. Meu pai está querendo forçar um namoro entre o meu irmão mais velho e a filha de um amigo dele, mas eu acho que isso não dá certo, esse tipo de coisa não é legal." Ele permaneceu muito tempo sentado ao meu lado e eu sem saber o que falar. Só se conversássemos sobre as desavenças das nossas famílias, pois não havia assunto. Começou a falar das brigas, as brigas que nunca acabavam entre nossas famílias. César se mostrava indiferente sobre aquelas discussões tolas. Se você me perguntar, eu não sei como isso começou, mas nossas famílias se comportam como famílias do século passado, fazem papel de criança. Ele fez a afirmação e buscou meu olhar em busca de apoio, no que foi correspondido. Para minha surpresa, ele marcou um novo encontro comigo num lugar um pouquinho mais escuro, um lugar um pouquinho mais distante. No momento em que segurava minha mão para nos despedirmos, avistei meu irmão mais velho passar montado no seu cavalo bem na trilha atrás de nós. É evidente que havia nos visto. Galopou um pouco mais, parou o cavalo e virou para nos observar. Aí o César ficou meio sem jeito e saltou a cerca para o lado dele. Pronto, agora eu tinha que aguentar o tititi do meu irmão e do meu pai. Mas eu era muito teimosa. Enfrentei a pressão toda da minha família. Meu irmão Fernando fez questão de contar ao meu pai aquele detalhe de César segurando a minha mão. Muito exaltada, eu revidava: "Olha aqui, pai. Eu não tenho nada com essa briga. Aliás, acho uma briga muito tola e infantil, parece coisa de moleque." Antônio Melo, o termo moleque que eu quis usar foi no sentido de coisa de criança, mas meu pai não entendeu assim. Eu jamais desrespeitaria meu pai. Ele virou uma fera, alegando que eu o estava desrespeitando e partiu para cima de mim. Sabe como é gente do interior, ofendido por filho?
Você está me chamando de moleque, menina? Eu tentei me explicar. Não foi isso, pai. Eu não falei nada disso. Eu estou falando que a briga de vocês parece briga de criança. Não estou chamando o senhor de moleque, não. O que é isso? Eu respeito muito o senhor. Meu pai nervoso veio para cima de mim. Se não fosse minha mãe segurá-lo, creio que teria levado uma tremenda surra. Mantive minha opinião, sou forte. Veja bem, papai, a família do César é menos radical diante dessas brigas. Sabem que não tem fundamento, que são brigas bobas, nenhuma briga tem uma razão aceitável. Que é isso, menina? O irmão dele tentou atirar no seu irmão? Que tentou atirar nada, pai. Era uma vara de pescar. Mesmo depois da discussão com papai, continuei a encontrar César às escondidas. A família do César não levava a sério assim. Tanto que César e eu éramos vistos juntos pelos irmãos dele, que não se importavam, achavam normal. Algumas vezes surpreenderam-nos dando voltas em suas terras junto ao riacho ou então montados em nossos cavalos. César acenava aos irmãos e eles correspondiam e até sorriam para mim. Quanto à minha família, a situação mudava. O meu pai se enfurecia quando eu dizia a seguinte frase: o senhor tem que entender que são brigas bobas de vocês. Até que eu fui perdendo um pouquinho de medo e acabei um dia falando a verdade. Pai, você tem dor de cotovelo do senhor Dante. E no outro dia fui mais contundente ainda. Pai, fique sabendo que a inveja mata, viu? Ele continuava com a cara amarrada. Havia no ar aquela suspeita de que eu continuava conversando com César. Só que ninguém tinha certeza. Mas chegaria o dia em que finalmente tudo viria à tona. César era realmente o homem da minha vida. Eu adorava quando me dizia que eu era importante para ele, que nós não deveríamos ficar presos pelas brigas das nossas famílias. Quando me beijava, eu tinha certeza que valia a pena enfrentar a família inteira. Sentia-me encorajada. Era um amor bonito que acontecia apesar das intrigas e das brigas bobas de minha família com a dele. Em um dos meus encontros às escondidas com César, o pior aconteceu. Era mais ou menos meia-noite. Pulei a janela do meu quarto e a uns 300 metros da minha casa, atrás do paiol, no nosso sítio, César estava à minha espera. Quando nos beijávamos e trocávamos juras de amor, levamos o maior susto do mundo. Meu pai saiu do outro lado do paiol. Estava louco. E ele não tinha uma vara de pescar como meu irmão. Estava com sua enorme espingarda de 2 canos. O César, corajoso, não largou da minha mão. Ficou ali quieto, mas segurando a minha mão e olhando para o meu pai. O cano da espingarda estava apontado para o chão e quando meu pai chegou mais perto, César falou: por que o senhor está fazendo isso? Eu sou um rapaz honesto e estou oferecendo o melhor de mim para sua filha. Eu gosto muito dela. Para ser muito honesto, eu amo sua filha e o meu propósito é o mais sério do mundo. Quero me casar com ela. Por que o senhor está envolvendo a Regina nessa briga boba de família? Essa briga sem pé e sem cabeça. Nesta hora me apeguei com todos os santos, pedi proteção para César, para o nosso amor. Baixinho eu rezava uma Ave Maria, pedi à Mãe Santíssima que iluminasse a mente do meu pai naquele momento e desistisse daquele intento. Pedi à minha mãe que meu pai escutasse o César. Quando ouviu o César perguntar o porquê ele levava em conta aquela briga boba, respondeu duro: eu brigo com sua família porque você e sua família são a praga da região. O César então não aguentou. Praga? Eu e minha família somos praga? Por quê? Será que nós somos praga só porque conseguimos mais sucesso e progresso do que os outros? Isso está incomodando tanto o senhor assim? Porque o meu pai tem mais terras? Porque a gente produz mais? Porque temos mais gado? Porque temos mais cavalos? Porque temos mais porcos? Mais galinhas? Significa que somos pragas por isso? Meu pai se virou e, ao invés de responder a César, deu a resposta para mim. Regina Célia, você sabe muito bem o que eu penso dessa gente, mas dou-lhe uma oportunidade de escolha. Ou você volta comigo agora para nossa casa, ou vai sumir com esse sujeitinho e não apareça nunca mais. Não apareça nunca mais, porque você não será mais minha filha. Você pode esquecer que tem pai, que tem mãe e irmãos também. Você está ouvindo, Regina Célia?
Eu fiquei pasma. Olhei para o César, que de imediato me tranquilizou. Eu planejei fazer tudo certinho, Regina Célia. Tirar você da sua casa, vestida de noiva. Eu queria pedir a sua mão em casamento, fazer tudo bonitinho, mas dadas as circunstâncias, seu pai não me dá outra escolha a não ser te dizer: venha comigo. Eu prometo a você aqui diante dele ser um bom companheiro para você. Foi nesta hora que eu olhei o meu pai, que ainda segurava a espingarda voltada para baixo. Olhei para o meu pai e nesta hora a gente pensa tudo. A figura da minha mãe veio na minha mente, meus 2 irmãos que eu quero tão bem. Cheguei a pensar, vou dizer ao César que siga o seu caminho, que não vale a pena se meter em uma situação tão complexa, tão complicada, enfrentando a ignorância de um homem rude como meu pai. Mas em seguida raciocinei que eu não tinha o direito de jogar os meus próprios sonhos no buraco por causa de uma pessoa teimosa como meu pai. Ainda que ele seja meu pai. E daí? Ele tem que ser enfrentado. O meu pai está querendo dar uma de durão demais com essa espingarda na mão. Para que essa espingarda? Qual a necessidade dela? Hein, meu pai? Encarei o César bem firme e disse alto: César, se você me quer mesmo, saio daqui agora e vou embora com você. Foi nesta hora que meu pai arregalou os olhos, sentindo-se um derrotado, e fez o que eu não esperava que fosse fazer. Ergueu o cano da tal espingarda, que até então estava voltada para o chão, apontou primeiro para mim, depois apontou para o César. Nesse momento tomei consciência que meu pai era realmente uma pessoa mesquinha. Da espingarda saíram 2 tiros com vários chumbos para todos os lados. César foi atingido e saiu pedindo socorro. Meu pai correu para o meio do mato e fugiu. Os irmãos de César vieram apanhá-lo e o conduziram para o hospital de Araraquara. César implorou para os irmãos a caminho do hospital que não fizessem absolutamente nada contra o meu pai, que não tentassem a vingança. Meu pai havia apertado o gatilho, segundo César contava aos irmãos, num momento impensado, tanto que apontou para a região dos pés. Os tiros atingiram apenas seus pés. Deixei a casa dos meus pais há 2 meses e me encontro aqui em Sumaré, também estado de São Paulo, na casa da minha tia Diva. Estou preparando aqui o meu enxoval. Meu casamento com César foi marcado e hoje somos casados. E você sabe onde estamos morando? Lá na fazenda do Sr. Dante, no lindo casarão. Pelo menos por enquanto, meu pai vai me ver muitas vezes por lá, do alto do seu paiol. Só que agora fui eu que escolhi que não vou mais conversar com ele. Ou pelo menos não conversarei enquanto ele não tiver a hombridade, a dignidade de vir pessoalmente pedir perdão pelos ferimentos nos pés do grande amor da minha vida. Uma coisa é certa, minhas preces foram ouvidas. Nossa Senhora não permitiu que nada de mais grave acontecesse. Meu nome é Regina Célia.